Olá! Hoje nós vamos conversar sobre cineclubes e, em especial, sobre o Cineclube da Boca da UFSM. Hoje, como nosso convidado, temos o coordenador do Cineclube da Boca, o professor Gilvan. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Então, para começar, assim, pode explicar quando que o Cineclube surgiu? Bom, o Cineclube da Boca, ele surge em 2016. Ele vem de um histórico de luta por um curso de graduação em cinema e audiovisual da Universidade Federal de Santa Maria. E também segue uma trajetória de cineclubes na cidade, que vem desde os anos 50 com o Clube de Cinema do Edmundo Cardoso. Passa por várias outras experiências cineclubistas, chega no Cineclube Lanterna e Aurélio, da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, que é de 1978, pelo Otelo Cineclube, um cineclube dos sindicatos bancários, que é de 96, pelo Cineclube da antiga Unífora, pelo Cineclube da TV Ovo, e então segue essa trajetória. Então, em 2016, nós iniciamos as exibições semanais do Cineclube como um projeto de extensão, vinculado ao curso de turismo da universidade, que é o local onde eu sou lotado, né? E a partir de 2022 ele se torna um programa de extensão, né? Então, ano que vem nós completamos 10 anos de exibições do Cineclube da Boca. Sim. E quais são as atividades que o Cineclube desenvolve? Bom, são sessões semanais, começou nas quintas, pós-pandemia passou para as quartas, e pós-pandemia também nós só exibimos produções locais e regionais. É o único cineclube do Brasil que faz isso, né? Então, nós já estamos na sessão de número 160, né, só com a interrupção da pandemia. Essa é a primeira função do Cineclube, né, proporcionar acesso a conteúdo de cinema e audiovisual para a comunidade, não só universitária, mas da cidade, né. E o Cineclube se torna também um agente de outras atividades. Por exemplo, as oficinas de formação, que a gente faz na universidade, e itinerâncias, né, com municípios, associações comunitárias, escolas. Nós temos também a Filmoteca da Universidade Federal de Santa Maria, que estamos organizando, que é uma tentativa de criar um acervo de cinema e audiovisual da cidade. Esse acervo não só vai ser de consulta para os universitários e também para a comunidade, mas a nossa ideia é criar uma plataforma de distribuição. Também nós temos o curso de extensão em produção de cinema e audiovisual, que está na sua terceira edição. Mas já é um curso que existia no final dos anos 90 e início dos anos 2000, coordenado pelo Sérgio de Assis Brasil e pelo Rondon de Castro. Então a gente retomou essa ideia também. Então o Cineclube, além da exibição, a gente se preocupa com a formação e também com a questão da preservação, acervo, memória e distribuição, né? Completa todas as, digamos assim, as etapas da produção de cinema e audiovisual, né? E como você comentou desse programa, surgiu então um curso de audiovisual, né? Exato. Como que está sendo a repercussão entre os alunos participantes? Nós estamos na terceira turma, né? São mais de 150 horas de aulas teóricas e práticas. Nós temos várias parcerias para viabilizar o curso, né? Todos os professores são egressos da universidade, todos os professores têm alguma relação com cinema e audiovisual, né? Alguns profissionais da área, outros professores de curso de cinema e de audiovisual do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Nós prioritariamente atendemos um público que historicamente é excluído da produção de cinema, né? Ou seja, mulheres, periféricos, negras e negros, público LGBTQIAPN+. Então, a prioridade são esses alunos, não necessariamente vinculados à universidade, é um curso aberto, né? E nós temos uma procura imensa, assim, né? Cada seleção, a última seleção nós tivemos 5 alunos por vaga, né? São 20 vagas apenas, e é muito concorrido, assim, como é um curso gratuito. E um dos poucos cursos de formação em produção de cinema e audiovisual que nós temos, a gente tem em Pelotas, tem em Porto Alegre, mas na região central é o único, né? Então ele tem uma procura muito grande, assim, né? E é bem bacana porque atinge um público que, como eu já disse, ele não se vê frequentemente como na produção de cinema, né? Pelo menos em funções cruciais, né? Na direção de fotografia, direção de arte e tal. Então é importante que a gente
que a universidade possibilite esses espaços, né? E os cineclubes têm um papel muito importante na divulgação da produção audiovisual local e independente. Pode comentar sobre a importância deles? Olha só, os cineclubes surgem, tem 2 pesquisadores, assim, o Luiz Felipe Mundinho e o Felipe Macedo, são historiadores do cineclubismo, né? Então nós temos aí uma separação entre a produção e o público do cinema, né? O consumidor. Então, grande parte da população brasileira não tem acesso aos filmes produzidos aqui. Isso eu estou falando de longas de ficção, sem falar em médias, curtas, filmes de outros tipos, como animações, experimentais, documentários, né? Quem garante que o público acesse esses filmes são mostras, festivais, mas sobretudo cineclubes. Segundo o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, a gente tem cerca de 1.500 cineclubes no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões menos assistidas por salas de cinema. Então, os cineclubes, de forma geral, eles dão a possibilidade das pessoas se apropriarem dessa produção cultural que, de outra forma, não teriam acesso, né? Grande parte do desconhecimento sobre a produção de cinema no Brasil se deve à falta de acesso mesmo. Se não temos onde ver, não tem nem como avaliar se é bom, se é ruim, se a produção está em pé de igualdade com o que a gente considera como uma produção norte-americana ou europeia. Então, os cineclubes viabilizam esse acesso. Para mim, essa é a maior importância dos cineclubes. Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Nós temos cineclubes em todas as partes do mundo. A Federação Internacional de Cineclubes tem filiados em todos os continentes, grande parte dos países, né? Porque o cineclube é, sim, uma das poucas formas que as pessoas, que as comunidades locais têm a possibilidade de se ver nas telas, né? Então, acho que seja essa a grande importância. E dar vazão aos produtores locais, né? Então, como eu disse, desde a retomada das atividades presenciais, o Cineclube da Boca só exibe produções locais e regionais. E a gente tem um público médio de 30 a 40 pessoas por sessão, assistindo produções locais, né? Então, isso demonstra que não só nós temos um público para isso, mas como a gente tem uma produção que gere uma demanda do público, né? Mas, para mim, seja a grande contribuição, a grande contribuição do Cineclube. E como que é a sua história com o audiovisual? Como que surgiu o seu interesse pelos cineclubes? Tem tempo? Como todo, eu sou nascido nos anos 70, eu vim numa cidade interior chamada 3 de Maio, que fica no noroeste do estado, e o grande meio de comunicação da minha geração era a TV e o cinema, televisão e cinema, né? Então eu sou iniciado no cinema mesmo, assistindo filmes na sala de cinema e na televisão. Quando eu veio para Santa Maria ainda tinha cinemas de calçada, Glória, Glorinha, Independência, mais os cineclubes, o Lanterninha Aurélio, por exemplo, da SESMA. Então se tinha todo um ambiente de consumo de cinema audiovisual na cidade, né? Então, desde muito cedo, o cinema ele era uma janela para o mundo, assim, né? O primeiro filme que eu assisti, numa atividade da escola, que se chamava Cineclube, inclusive, foi o The Wall, né? Do Alan Parker, assim. Uma criança ver The Wall hoje meio estranho, né? Mas era o que a gente assistia. E a partir daí começa a relação, né? Tem um cineclubista do Alagoas, chamado o Hermano Figueiredo, que ele tem uma frase que eu ouvi há 20 anos atrás, que eu sempre estou usufruindo dessa frase. Ele diz que o cinema é uma magia e quanto mais se revela, mais misteriosa fica, né? E mais fascinante, assim. Então o cinema ele te captura de uma forma que... E eu fui um desses que fiquei fissurado por cinema. Desde cedo já compreendi que a minha parcela nesse processo não era na produção, né? Eu já vi que minhas incompetências não poderiam deixar que eu me desenvolvesse nisso, mas descobri desde cedo o cineclubismo, né? Então, há mais de, vou bater na conta, uns bons 25 anos, eu estou no processo de viabilizar que muito mais pessoas tenham acesso a cinema audiovisual. Eu fui professor em Caçapava do Sul do Eurocamp e a gente criou um cineclube lá, o Vagalume. Fui para a URI, em Santiago, a gente tinha um Cineclio. Em 2009, a Universidade Federal de Santa Maria criou uma unidade descentralizada em Silveira Martins, eu fui ser professor lá, e a gente criou o Cineclube Abelim nas Nuvens, né, que até hoje é divulgado como o cineclube que mais levou gente no Brasil, porque nós tivemos um público de 3 mil
pessoas. E a cidade tem 2.500 habitantes, né? Então isso significa que toda a cidade foi ver filmes. Né? Então essa é a minha trajetória, essa é a minha relação. E sempre tentando entender, estudar a narrativa, a linguagem, a estética do cinema e do audiovisual. Né? Então eu sou digamos assim, um grande aficionado por filmes e principalmente por cinema brasileiro, cinema nacional. Né? Creio que nossa produção assim, ela é fantástica e infelizmente pouco assistida. Né? Então, volta a dizer que o meu esforço para mais gente, o Cineclube sempre é uma atividade coletiva, né? O nosso esforço do Cineclube da Boca é porque mais pessoas conheçam e se apropriem disso, como público, e não como espectador, né? Porque o espectador é aquele agente passivo, né? Que vai numa sala de cinema, apaga a luz, assiste lá durante uma hora e meia, a luz acende antes do filme acabar e as pessoas saem meio, né? Sem nenhuma discussão, sem nenhuma apropriação efetiva do filme. Isso diferencia também quem assiste um filme num cineclube, né? O público ativo que se apropria da obra. Né? Acho que a minha trajetória é mais ou menos isso, né? De ser um espectador, depois um público e depois alguém que tenta, de certa forma, construir essas relações entre produção, distribuição, exibição e recepção do público. Bem, então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade.